Em Marcos capítulo 12, Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos da lei de Deus. É possível que você já tenha ouvido essa expressão, os 10 mandamentos, mesmo sem nunca ter lido a Bíblia. Ainda que talvez você não conheça os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus estão em Êxodo capítulo 20. E os 10 mandamentos, eu costumo dizer que eles são como se fossem a Constituição Federal da Bíblia, porque deles decorre toda a Bíblia, todas as Escrituras. Aqui no Brasil, temos uma Constituição Federal de 1988, e se for criada alguma lei que diga o contrário do que está posto na Constituição, nós costumamos dizer que essa lei é inconstitucional. Então, toda a lei brasileira, o arcabouço legal brasileiro, ele tem que estar alinhado à Constituição Federal. De forma análoga, nós podemos dizer que toda a Escritura, toda a Bíblia deve estar e está alinhada aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, diferente de todo o restante da Bíblia que foi revelada aos homens, foram escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra levadas por Moisés ao Monte Sinai, e estão escritas nessas tábuas de pedra e na Bíblia em Êxodo capítulo 20. Então vamos lá, pega a tua Bíblia. Hoje é o 12º dia desse propósito e nós estamos em Marcos capítulo 12. Antes de chegar nessa questão dos 10 mandamentos, nós temos aqui uma sequência do que nós conversamos no capítulo 11, no vídeo que nós gravamos ontem, que é um confronto de Jesus com os fariseus. Por onde Jesus ia, parte da elite dos judeus da época, dos fariseus, que não receberam Jesus, o rejeitavam. A gente viu que eles já tinham decidido matar Jesus no capítulo passado, Eles já tinham pedido sinal do céu, que Jesus desse um sinal do céu. E no final do capítulo 11, eles provocaram Jesus perguntando de onde vinha a autoridade que ele tinha para curar pessoas, para expulsar demônios, para fazer milagre, multiplicar o pão e mais uma série de coisas. E aí Jesus os confundiu também em sua sabedoria. E na sequência aqui do capítulo 12, ainda nesse confronto de Jesus com os fariseus, aí Jesus contou uma parábola. Que parábola foi essa que Jesus contou? Ele conta que um homem plantou uma vinha ou um vinhedo, uma plantação de uvas, e construiu uma sebe, que é uma cerca, cercou essa plantação, fez um lagar, um tanque de pisar uvas, e uma torre para que fosse colocado um guarda, um vigia nessa vinha, nessa plantação. E diz aqui que ele arrendou a uns lavradores, como se alugou essa propriedade a uns lavradores, e saiu do país. Esse homem foi para longe e deixou um determinado grupo de pessoas cuidando dessa vinha. Só que chegou o tempo da colheita. Quando essa vinha desce a sua colheita, geralmente quando se arrenda, uma parte desse lucro fica com as pessoas que estão cuidando e a outra parte do lucro fica com o dono da vinha. E aí o dono dessa vinha mandou o seu primeiro servo para recolher a sua parte, da colheita. Só que quando esse servo do dono da vinha chegou lá, as pessoas que arrendaram espancaram ele. Então o dono da vinha mandou um segundo servo. E a Bíblia diz que as pessoas bateram na cabeça e o insultaram. Mas o dono da vinha mandou um terceiro servo e o mataram. Depois o dono da vinha mandou muitos outros servos. E uns eles mataram, outros eles espancaram, outros eles insultavam.
E aí o dono da vinha diz: olha, agora só resta um, o meu filho amado. Você já ouviu essa expressão antes, né? Aqui no Evangelho, o meu filho amado. E diz assim: meu filho eles respeitarão. Eu vou mandar o meu filho. Só que eles mandaram o filho e o filho diz aqui, deixa eu procurar aqui exatamente o versículo, né? Os lavradores disseram entre si, versículo 7, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Ora, os fariseus já haviam resolvido matar Jesus. Viviam perseguindo e insultando Jesus porque não o receberam. Então essa parábola, o dono dessa vinha é o próprio Deus Pai, que mandou os seus profetas no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, e em todo o Antigo Testamento os profetas foram mortos, foram espancados, foram insultados e perseguidos. Eu tomei aqui algumas notas, né, de alguns dos profetas citados na Bíblia, né? O profeta Jeremias, por exemplo, ele foi preso e ele foi jogado em uma cisterna, em um poço, para morrer. Por que ele foi perseguido dessa forma? Porque ele estava pregando o arrependimento de pecados. O mesmo arrependimento que pregou João Batista, Jesus e que nós pregamos até hoje. Nós, os seguidores de Jesus. Jeremias foi preso, foi torturado, foi jogado nesse poço. O profeta Isaías, a Bíblia não conta, mas o contexto histórico conta que foi cerrado ao meio, teve o seu corpo cerrado ao meio. O profeta Ezequiel sofreu desprezo pelo povo, porque pregava a um povo em cativeiro que não acreditava nele. O profeta Miqueias sofreu perseguição e foi ameaçado de morte. O profeta Amós sofreu perseguição e foi acusado de conspiração. O profeta Elias foi perseguido pela rainha Jezabel, muito perseguido. O profeta Zacarias, filho de Joiada, foi apedrejado no pátio do templo. Então, por aqui a gente tira que Deus ele vem mandando os seus servos para... No caso aqui, os fariseus, os judeus, é quem está cuidando dessa vinha de Deus, né? Dessa vinha aqui na terra, é quem está cuidando das coisas de Deus, são as pessoas que cuidam da igreja, do corpo de Cristo, né? Que cuidam de pessoas e que ensinam, né, os mandamentos de Deus. E como é que nós estamos cuidando? Como é que nós estamos recebendo os profetas de Deus, que vem para nos pregar o arrependimento, que vem para nos ensinar das coisas do alto, né? Durante muito tempo, as maiores atrocidades foram cometidas no ambiente religioso, infelizmente, o que não invalida o poder de Deus e o mandamento e a palavra de Deus. Então, nesse contexto aqui, Deus mandou o seu filho para pregar essas pessoas, para confrontar a religiosidade dos judeus, dos fariseus, que eram hipócritas. A Bíblia diz, e Jesus os acusou diversas vezes de serem hipócritas, de serem extremamente religiosos, mas não ter amor pelas pessoas. E é isso daqui que ele diz. O dono da vinha mandou um servo, mataram, mandou outro servo, eles insultaram, mandou o outro servo, bateram na cabeça dele, mandou o quarto, mataram de novo, ele disse, vou mandar meu filho. E ele mandou o filho. E o que foi que fizeram com o filho? Pregaram ele numa cruz. Mas esse era o propósito de Deus, que ele fosse pregado numa cruz. O livro de Isaías diz que agradou a Deus moê-lo pelas nossas iniquidades, né? Porque para pagar pelos nossos pecados. Então, o dono da vinha, né, a parábola finaliza assim: que fará o dono da vinha? Que fará o dono da vinha? Eu quero que você faria se você tivesse uma plantação, desse alguém para cuidar e sempre que você mandasse alguém para ir lá receber a sua parte, eles matassem a pessoa, até o seu filho. E ele responde: virá o dono da vinha, exterminará e passará a vinha
a outros, né? E aqui no versículo 12 diz aqui que eles procuraram prendê-lo, mas temiam o povo. Então aqui quando os fariseus ouviram essa história, eles entenderam que era para eles. Era como se fosse, como a gente chama hoje, essa parábola era uma indireta para eles. E aí eles disseram, não, agora Jesus foi longe demais, agora nós vamos prendê-lo e nós vamos matar ele. Só que tinham multidões seguindo Jesus. Como era que eles iam fazer isso com a multidão em volta deles? Então eles começaram a procurar uma oportunidade de fazer isso em secreto, escondido, e a gente vai seguir mais adiante. A segunda parte fala aqui do tributo, né, sobre o pagamento dos impostos, versículos 13 até o versículo 17. Devemos pagar impostos? Nesse episódio aqui, novamente, os fariseus e alguns herodianos, pessoas amando do rei, chegaram até Jesus e perguntaram, mestre, né, novamente, tentando Jesus, disseram assim, é lícito pagar tributo a César, ao imperador romano? Tem que pagar tributo? Aqui eles queriam que Jesus dissesse que não, para que o imperador, né, para que Jesus fosse preso ali naquele momento. Devemos ou não pagar impostos? E Jesus, percebendo a sua hipocrisia, disse, por que me experimentais? Trazei-me um denário, né? O denário era a moeda da época. Ele disse, traga uma moeda aqui. E eles trouxeram e Jesus perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Né? Tinha a efígie de quem naquela moeda, a inscrição de quem? E eles responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui Jesus disse, né, a Bíblia fala que nós temos que viver em obediência, em submissão às autoridades constituídas. Isso é muito recorrente e está colocado principalmente em Romanos capítulo 13, mas também no livro de Tito, também fala sobre isso e também fala lá no livro de Eclesiastes, né? E aqui só vem a reafirmar que nós, cristãos, tementes a Deus, temos que nos sujeitar às autoridades constituídas, independente de ela ser a autoridade que eu goste ou que eu não goste. Eu vou abrir um parêntese aqui que eu vejo muito os meus irmãos eu me submeto e eu respeito a autoridade que eu gosto. Se for do outro partido, se for o político que eu não gosto, aí eu não respeito, aí é ladrão, aí é isso, é A, é B, é C. Meu irmão, a Bíblia manda eu respeitar e me submeter às autoridades constituídas. Não importa se eu concordo ou não com ela, se ela está constituída desde a autoridade maior do país até o meu chefe, a minha chefe no meu ambiente de trabalho. Isso é bíblico, isso Deus está olhando para a minha obediência a este decreto, né? E aqui é a mesma coisa no sentido da obediência ao pagamento dos tributos, por mais que a gente não goste, né, de pagar tributos. Na sequência, tem uma questão que envolvia os saduceus e a ressurreição. Os saduceus eram um grupo de judeus. Tinham judeus saduceus, judeus fariseus, judeus escribas. É como se fosse hoje os cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos adventistas e por aí vai, né? Tinham essas subdivisões. E qual era a característica dos saduceus? Eles eram mais materialistas. Eles acreditavam nas bênçãos de Deus de uma forma mais concreta nessa terra, nessa vida. E eles rejeitavam a ideia da ressurreição. Só que a Bíblia tem promessa de ressurreição. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos, assim como Jesus ressuscitou. Quando Jesus voltar, os que já morreram irão ressuscitar. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar para morar com Ele. Quem estiver vivo vai ser arrebatado, é isso que diz a Bíblia. E aqui
os saduceus vieram questionar Jesus. Questionar em relação a quê? Em relação ao que eles não acreditavam, que é a doutrina da ressurreição. Ressurreição é eu morrer e depois eu ressuscitar, assim como aconteceu com Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E aí está nesse diálogo entre Jesus e os saduceus, e eles fazem uma pergunta baseada na lei do levirato, né, que está lá no livro de Deuteronômio, em 25 e 26. Essa lei dizia que o irmão de uma pessoa falecida tem a obrigação de casar com a sua esposa para suscitar descendência. Como é que era essa lei? Se eu tenho a minha esposa e eu sou casado com ela e eu venho a falecer, por essa lei que é bíblica de Deuteronômio, o meu irmão teria que se casar com a minha esposa para que ele viesse a suscitar a descendência, ter filhos com ela depois da minha morte. E os saduceus contam aqui uma história hipotética que uma mulher se casou com um homem, esse homem morreu e ela se casou com um irmão, esse segundo irmão morreu e ela se casou com um terceiro irmão, esse terceiro irmão morreu e ela se casou com um quarto irmão, tudo seguindo essa lei. No final das contas, essa mulher se casou com 7 irmãos. Né? Uma maldição de morte grande aqui, né? Nessa situação hipotética, que a mulher chegou a se casar com 7 irmãos. E aí os fariseus, aliás, os saduceus, perguntaram, na ressurreição, quem será o marido dessa mulher? Quando a gente ressuscitar, se ela teve 7 maridos. É um raciocínio lógico, né, para eles e uma boa pergunta para questionar o mestre Jesus. Mas Jesus, na sua infinita inteligência, ele respondeu, respondeu-lhe Jesus, versículo 24. Olha a resposta do mestre. Não provém o vosso erro, Jesus disse, vocês estão errados. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus começou dizendo, vocês estão errados, vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem entre os mortos, ninguém se casará. Não vai haver casamento, porém, na ressurreição, todos seremos como anjos do céu. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos com corpos glorificados, semelhantes a anjos. Então nós não teremos mais casamento, nós não teremos mais desejos carnais, sexuais e seremos imortais. Não teremos mais a necessidade da procriação, né, da multiplicação. E aqui Jesus dá essa resposta aos saduceus. Na sequência, aí sim, chegamos aqui no grande mandamento. Né? Novamente, continuam tentando Jesus. E aqui diz a Bíblia que chegaram os escribas, aqueles que reescreviam a palavra de Deus. E eles perguntaram a Jesus, vendo que ele respondeu bem aos saduceus, perguntaram agora, qual é o principal de todos os mandamentos? Veja bem, eles perguntaram qual é o principal de todos os mandamentos. Tem outro evangelho que ele diz qual é o primeiro de todos os mandamentos. Não o primeiro no sentido do primeiro mandamento, mas no sentido de ser o principal, como está escrito no evangelho de Marcos. Só que quando eles perguntaram qual é o principal dos mandamentos, Jesus responde colocando os 10 mandamentos na sua resposta. Olha a sabedoria do mestre, olha que interessante. Jesus começa reafirmando a existência de um único Deus. Jesus não aceita a hipótese da existência de mais de um Deus. Na Bíblia, todas as orações são feitas a Deus, seja o Deus Pai, o Deus Filho ou o Espírito Santo. Se você vê qualquer tipo de oração que não seja a Deus Pai, a Jesus ou ao Espírito Santo, essa oração não é bíblica, não é uma oração
a Deus, é uma oração a homens, a pessoas que já morreram. Não é oração a Deus, né? A única pessoa que nos escuta em qualquer hora, em qualquer lugar, é Deus, porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até antes de eu falar. Ele sabe quantos cabelos tem na minha cabeça. Mas essa é uma característica de Deus. Isso não pode ser atribuído a homens, a pessoas, a entidades, a outros que já morreram. Isso é só onisciência e onipresença, são características de Deus. E aqui Jesus reafirma o único Deus. Perguntaram qual era o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O primeiro mandamento que Jesus resume aqui é o amor a Deus. E quando Jesus fala do amor a Deus, ele está resumindo os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito a Deus. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala do amor ao próximo, ele está falando dos últimos 6 mandamentos que dizem respeito ao meu próximo. Então Jesus resume aqui os 10 mandamentos em uma resposta que só a inteligência de Jesus seria capaz de dar, né? E ele finaliza dizendo assim: não há outro mandamento maior do que estes. Então, vamos lá para Êxodo 20. Se você abrir aí na sua Bíblia, você vai ver os 10 mandamentos. Quais são os 4 primeiros mandamentos que Jesus diz? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Como é que eu amo a Deus não tendo outros deuses? Como é que eu amo a minha esposa não tendo outras amantes, não tendo outras pessoas? É o que Jesus chama de prostituição cultual, né? A Bíblia descreve prostituição cultual. É quando eu me prostituo cultuando outros deuses, outros ídolos, outras divindades. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento da lei de Deus é: não farás para ti imagem de escultura. Como é que eu amo a Deus de todo o coração, alma e entendimento, não tendo outros deuses? Segundo, não fazendo imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é que eu amo a Deus? Não tomando o nome do Senhor em vão, não vivendo em vão, não dizendo que eu sou de Deus e envergonhando a Deus. Hoje, eu me autodenomino cristão. Eu não posso viver de qualquer jeito, porque eu estarei tomando o nome de Deus em vão. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: o Emanuel está dizendo que é um homem de Deus e anda mentindo, anda roubando, pegou dinheiro emprestado, não pagou. Eu não posso viver de qualquer jeito, viver de formas erradas, distintas da palavra de Deus, porque eu estarei tomando, carregando o nome de Deus em vão. E ainda estou envergonhando a Deus. Esse é o terceiro mandamento. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Tenha um dia de descanso para Deus. Então, quando Jesus diz para eu amar a Deus sobre todas as coisas, ele está resumindo os 4 primeiros mandamentos. Quem são eles? Não tem outros deuses, não faça imagem de escultura, não tome o nome de Deus em vão e guarde um dia, que aqui originalmente nos mandamentos é o sábado. Em algum momento a cristandade, a maioria dela jogou para o domingo, e hoje, né, a maioria das celebrações e dos cultos a Deus, estou falando aqui do Brasil, acontecem no domingo, mas o princípio permanece. E quando Jesus diz, o segundo é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como que eu amo o meu próximo. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento. Quem são eles? O meu próximo mais próximo, 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento, não matarás. Não adulterarás é o 7º, depois não furtarás, depois não direis falso testemunho e depois não cobiçarás. Todos esses últimos 6 mandamentos dizem respeito ao meu próximo. E os primeiros a Deus, e assim Jesus resumiu os 10 mandamentos da lei de Deus. E aí os escribas, versículo 32, confirmaram. Muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único Deus, e não há outro senão ele. E aí eles confirmaram aqui o que Jesus disse, né? E Jesus disse que eles não estavam longe do reino de Deus, ou seja, os pensamentos deles estavam alinhados, né? Depois aqui eles perguntam, né? Jesus estava ensinando no templo, versículo 35, quando eles perguntam por que dizem que o Cristo é filho de Davi. E para responder a essa pergunta, Jesus ele faz uma menção dizendo que o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, né? Isso daqui está lá em Salmo 110:1. Ele cita o Salmo 110:1 dizendo que o próprio Davi falou assim: disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, Jesus, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então ele diz assim, olha, Davi falou, né? Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor Jesus. Ou seja, Davi chamou Jesus de Senhor. Como é que Jesus, que é Senhor dele, é filho dele, né? Aqui, novamente, Jesus confundiu a cabeça daqueles que estavam o perguntando e eles ficaram novamente, né, sem resposta para sobre o que questionar mais com Jesus. Na sequência aqui, Jesus recomenda, né? Estavam só tentando, Jesus tentando, insultando, provando, querendo achar alguma controvérsia. E aí Jesus alerta aos seus discípulos: guardem-se dos escribas, porque eles gostam de andar com vestes talares, de saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas, nos templos, e eles devoram as casas das viúvas fazendo longas orações. E Jesus diz: eles sofrerão juízo muito mais severo. Nós já falamos aqui da característica do servo de Deus, né? Que ele tem que ter uma vida simples. Ele não pode ter uma vida de ostentação, de honraria, não à custa das pessoas, né? Que investem, empregam seus recursos na obra. Então, a vida do servo de Deus, ela deve ser uma vida modesta. O servo de Deus não pode estar apegado às riquezas desse mundo, às honrarias desse mundo, aos primeiros lugares, aos cumprimentos, às melhores roupas, que é isso que Jesus está dizendo assim. Tenham cuidado com estes. Se você se lembrar de algum líder religioso, de algum cristão com essas características, Jesus disse: tenha cuidado com essas pessoas. Porque o Deus dele é Mamon, o Deus deles é o dinheiro. E falando sobre essa questão de dinheiro, riqueza, poder e honra, Jesus finaliza aqui com a história da viúva pobre. E aqui Jesus estava assentado diante do gasofilácio, aquele local em que as pessoas depositam as suas contribuições. E ele diz aqui, versículo 41, que muitos ricos depositavam grandes quantias. Aquela igreja tinha algum problema com dinheiro? Nenhum. Por que não tem? Porque diz aqui que muitos ricos, não eram poucos, eram muitos ricos que depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre.
depositou 2 pequenas moedas. E chamando seus discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Espera aí. Os homens ricos deram grandes quantias. A viúva pobre deu 2 moedinhas. Jesus está olhando e ele diz: aquela mulher deu muito mais do que todos os ofertantes. Espera aí. Quem deu mais? Você vê que a matemática de Jesus não é igual à nossa matemática aqui que a gente estuda, né? Por que aquela mulher deu mais? Versículo 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, deu todo o seu sustento. E aqui Jesus reconhece que essa mulher deu a maior oferta naquele templo. Aqui a gente vê que o que Jesus quer de nós não se trata de valor, não se trata da quantidade do recurso. O que Jesus quer de nós é o nosso coração. E uma pessoa que doa seu tudo para a obra de Deus, estou falando de questão financeira. Emanuel, você já deu tudo que você tem para a obra de Deus? Dei não. Né? Não sei se algum dia Deus vai me dar uma graça de alcançar essa viúva pobre aqui, né? Mas o nosso coração está voltado para contribuir com a obra de Deus, com as pessoas, com os necessitados? Ou a gente gasta com tudo que a gente quer e o que sobra a gente dá igual essas pessoas ricas aqui que davam o que sobravam? Cabe aí essa reflexão. Onde está o nosso coração? Está em Deus, em obediência a Deus? Ou o nosso coração está no dinheiro? Eu estou falando aqui, gente, de uma coisa que o processo natural é que o meu coração esteja no dinheiro. Se eu não tiver conhecimento e temor de Deus diante dessa palavra, eu não vou querer dar dinheiro à obra de Deus. É um ato de fé, é um ato de crer e entender os princípios e a palavra de Deus. E é nesse temor que eu finalizo por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Fica com Deus.